Olá, meus amores, vim aqui só dar um recadinho rápido pra vocês pra dizer que nessa sexta, sábado e domingo toda a loja da Cereja Flor vai estar com desconto de 10%. Só basta vocês utilizarem o meu cupom BárbaraThaís na hora da sua compra lá no site, tá bom? Então o site vai estar aparecendo aqui, vocês podem conferir lá todos os produtos e agora é hora de comprar tudo que vocês têm vontade, que vocês estavam precisando, porque esse desconto é muito especial de 10% e ainda tem mais 2 presentes pra vocês, que vai ser o meu espelhinho de bolsa, esse daqui. Olha só, super legal, super útil. E ainda uma miniatura da Catherine Hill, ou um demaquilante, ou uma miniatura de batons, né? Dependendo do que tiver em estoque. Então, espero que vocês aproveitem aí esse desconto, que vocês gostem. E é isso então. Um beijo, tchau! Então, vou começar utilizando o quarteto de sombras da Bitarra para fazer a correção de sobrancelhas. Começar com a pastinha para fixar a sombra. Passo com o dedo mesmo em toda a sobrancelha. Como o pelinho dela é bem clarinho, eu vou começar com esse tom, que é o mais suave da paleta, e depois vou misturar com esse para fazer o canto externo da sobrancelha. Aí aqui na parte externa eu já pego o tom mais escurinho, ó, e formo um degradê no desenho da sobrancelha. Agora vou vir com o potencializador da Bitarra, o Clown Nude, e vou fazer o contorninho da sobrancelha. Vou aproveitar a paletinha de sobrancelha da Bitarra e vou utilizar esse tom marrom. Como vai ser, nosso olho vai ser preto, em tons de chumbo, eu já vou utilizar o marrom acinzentado também. Então vou aproveitar e usar esse tom aqui. Vou utilizar o pincel 135 da Dye Makeup. Então vou começar esfumando o côncavo, fazendo uma marcação aqui de fora a fora, desde o canto externo do côncavo até no canto interno. Pode deixar assim mais arredondadinho mesmo. Nós vamos limitar esse esfumado aqui no canto externo do olho, não puxa tanto aqui pra fora. Podem observar que tá bem arredondadinho e bem esfumado esse fundo. Na sequência, eu vou vir com o Clown preto da Catherine Hill, esse, pra fazer o fundo. Um pincelzinho língua de gato normal, pequenininho. Vou aplicar em toda a pálpebra móvel, principalmente aqui rente aos cílios. E vai chegar com esse clown até mais ou menos o côncavo. Na sequência eu vou utilizar um pincelzinho de esfumar arredondadinho, o M905 da Macrylan, e vou então esfumar a borda desse clown preto, como se eu quisesse tirar essa marcação e já misturar um pouquinho com a sombra marrom do côncavo. Aí, em cima do clown, eu vou passar também o pincel para esfumar tudo e tirar um pouco desse aspecto mais grudento que o clown deixa. Deixa a pálpebra móvel toda esfumada. Agora eu vou utilizar a paleta Smoked da Urban Decay. Eu vou utilizar um pouco da sombra preta, mas a nossa sombra principal é essa, que é um tom chumbo. Então, ela tem um pouco de brilho cintilante e é num tom chumbo. Primeiro passar um pouquinho da preta em toda a pálpebra e na sequência essa mais no centro da pálpebra. Esse que eu tô usando é o B905 da Macrylan também. Então eu vou selando esse clown e esfumando pro restante aqui da pálpebra.
Pode misturar bem aqui no côncavo, ó, porque a característica da maquiagem dele é justamente o preto subir além do côncavo. O preto fica mais em evidência, não o marrom. Então, por isso, primeiro eu tô esfumando com o preto. Agora sim eu venho com a sombra chumbo e aplico no centro aqui da pálpebra. Bem rente aos cílios. Se eu tivesse aplicado ela direto, sem o preto embaixo, ia ficar mais cinza, mais até puxando pro prata. E eu queria bem escuro. Então eu vou aplicando na batidinha e arrastando o pincel para ele também misturar com o preto de baixo. Agora eu vou vir com o pincel 136 da Dye Makeup. É o pincel mais fino de esfumar. O mesmo tom chumbo. E vou esfumar aqui o côncavo. Eu vou utilizar o iluminador de rosto mesmo da Catherine Hill para iluminar abaixo da sobrancelha. Meu tá um pouquinho quebradinho, mas não tem problema. Vou utilizar um pincel fininho e curto. Esse tom ele não vai destacar tanto, ele é um tomzinho de pele com brilho, então não vai chamar atenção para essa região. Agora eu vou utilizar o pincel 210 da MAC e o delineador em gel da Inglot. Vou fazer um delineado mais grosso no canto externo. Vou começar por aqui. Pego bem aqui rente aos cílios de baixo. Essa linha, o final do nosso gatinho tem que ultrapassar o côncavo, tá, gente? E aí só faz a ligação aqui no restante. Agora que eu finalizei o delineado, eu vou dar um acabamento com um pouco mais de sombra preta, o mesmo pincel de antes. Vou dar uma leve esfumada aqui no côncavo com a sombra preta. Se a sombra chumbo ela for mais escura do que essa que eu utilizei, não precisa fazer esse passo, tá? Mas como eu quero que fique mais escuro, para seguir mais o efeito da maquiagem dele, então por isso eu tô utilizando o preto aqui. E até eu percebi que o côncavo também é um pouquinho mais marcado, o meu tá meio esfumado demais. No fundo aparece um pouco mais marcado, então eu vou definir um pouquinho melhor aqui. Bom, já colei os cílios, agora eu vou passar a máscara, vou utilizar a Ultra Volume da Revlon, essa aqui que dá bastante volume nos cílios. Agora que o cílio já tá bem coladinho, bem sequinho, eu vou fazer um acabamento com o delineador líquido da Payot, que ele é bem pretão. Eu passo em toda a raiz aqui dos cílios postiços e por cima do delineado que eu fiz também. Vamos pra pele, eu vou utilizar o primer da Eudora. A base que eu vou utilizar hoje vai ser a da Revlon. Color Stay. Vou utilizar o Matte Master da MAC, misturar o NC15 com o NC25. Agora, com esse pincelzinho de esponja, eu já vou passar aqui na região abaixo dos olhos. Vou utilizar a paletinha da Anastasia com uma gotinha do Duraline da Inglot. Vou fazer uma misturinha desse tom com um pouquinho do mais claro para não ficar tão escuro para a pele dela. Eu vou utilizar o pincel P34 da Dye Makeup.
Aí eu vou esfumar os contornos com o pincel B105 da Macrylan. Agora eu vou selar a região abaixo dos olhos com o pó translúcido da Catherine Hill. Vou aplicar um pouquinho em excesso para iluminar e também para limpar depois que eu fizer o esfumado embaixo com o preto, para ele não sujar a pele. Já vou aproveitar e aplicar na região central do rosto, onde eu iluminei. No rosto todo eu vou aplicar um pozinho normal, esse daqui é o pó compacto da Bitarra. Só deixo mesmo concentrado o pó aqui abaixo dos olhos. Por esfumado abaixo dos olhos eu vou utilizar esse tom aqui, que foi o mesmo do côncavo, que eu usei primeiro. Bem rente aos cílios. Eu vou aplicar o delineador também rente aos cílios. E dentro já, entre a raiz dos cílios dela, para depois esfumar. Então, dentro da linha d'água aqui. E é importantíssimo fazer a ligação aqui dessa parte de baixo com o delineador de cima. Aí já com uma sombrinha preta, eu venho esfumando também, misturando esse pretinho aqui com o marrom que eu usei anteriormente. Bom, agora eu vou limpar todo esse excesso aqui de pó. E tudo que caiu de sombra vai embora junto com esse pozinho. É bem importante fazer a limpeza e o esfumado aqui embaixo, para não deixar acumulado esse pó. Agora eu vou utilizar o Pink Pot da MAC, Chilled on Ice, aqui para iluminar o rosto. Vou utilizar um pouquinho porque ele tem um fundo bem douradinho e ele utilizou um iluminador bem dourado na maquiagem, então para seguir a mesma ideia. E ainda vou dar um acabamentozinho no iluminado com o iluminador da Catherine Hill. Máscara de cílios nos cílios inferiores para finalizar. O blush, eu vou utilizar esse tom pêssego da Bitarra, que é a cor 49. E o batom, eu vou fazer uma mistura do 40, batom metálico da Bitarra, com o Myth da MAC, que é um nude, um tom de pêssego, para chegar bem próximo ao tom que está na maquiagem que ele fez. Bom, então é isso. Ficou assim a maquiagem, um olho bem marcante, uma pele iluminada.